sentimento de que foi quase. Sim, sim. Quase. Inclusive, antes da gente continuar aí, já estamos gravando aí para o YouTube, porque daqui a pouco vai ter o jogão já do Santos e Boca, que é 7h15, né? / 7h30. Estamos gravando também agora no Spotify e nas redes de streaming. Estamos vendo aqui, galera, para quem está escutando no Spotify, o Vitão acabou de segurar o escudo do Santos, beijar o escudo do Santos, mostrar o escudo do Santos pra gente e falar que o Santos vai estar na final hoje junto com o Palmeiras. Eu estou torcendo pro Santos para ver uma final brasileira. Há 2 anos atrás, 2018. O que eu ouvi dos Santistas. O Grêmio, a gente devolveu 2007. Contra o Grêmio, a gente devolveu 2007. E agora, contra o Palmeiras, se Deus quiser, a gente vai passar do Boca, a gente vai devolver 2015. Eu tô torcendo pro Santos. Não, vai dar peixão. Libertadores. Porque entre Santos, Palmeiras e Boca Juniors, um corintiano vai ficar neutro, claro, mas ainda vai achar menos pior se o Santos ser campeão. Exatamente. No Brasil inteiro, o Santos se tornaria o maior campeão, né, da Libertadores. Então, o Santos tem quantos títulos? 4? Com esse? Se ganhar, ganharia 4, ganharia o quarto, né, e empataria com o River Plate. Caraca, pô. É o Independente que tem mais, né? O Independente tem 7. Mas foi numa época também que o Independente eu acho que moveu os pauzinhos para ganhar, né? E não é nem isso, eu acho que era uma época que ninguém se importava muito. Tanto é que se você for dar uma olhada nos históricos antigamente, cara, o pessoal ligava muito mais pro Paulista, entendeu? É uma história muito estranha. É verdade, tanto é que o Corinthians tem acho que 31 ou 30 paulista nessa fita aí. Só pra você parar pra pensar, ó. O Rivelino falou uma vez que ele trocaria a Copa do Mundo por um paulista. Porque o que acontece? A rivalidade sempre foi muito grande, né? Entre Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Santos. O Independente, o que a gente acabou de falar, o Independente tem 7 títulos, como eu disse: 64, 65, 72, 73, 74, 75 e 84. O último título do Independente faz mais de 40 anos. Quer dizer, quase 40 anos. Eu preciso dizer aqui que nós temos uma enciclopédia chamada Vitão, que está dando diversas informações, e agora acabou de chegar o ilustre convidado, o Juca, que não é o Juca Kfouri, mas esse é muito melhor que o Juca Kfouri, eu arrisco dizer. Principalmente, por favor. Fala, Juca, beleza? Opa, salve aí, meus compatriotas, sabe que estão ouvindo o podcast, tamo aí. Eu tenho uma novidade para vocês hoje, que é o seguinte. O que eu quero fazer? Eu quero dividir o podcast em 2. Por quê? 3 coisas. Porque primeiro tem jogo do Santos. Primeiro vai ter jogo do Santos, claro. E segundo, por quê? Eu reparei que se eu fazer o podcast falando de futebol e falando de WWE, fica algo estranho, porque quando eu vou colocar na plataforma, vamos supor no Spotify, não dá para você colocar numa categoria. Ou você coloca... Sim, confunde os públicos. Exatamente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um de futebol, vou parar a gravação, a gente continua aqui no Skype, e aí eu retorno a gravação, fazendo uma nova gravação pra gente falar só de WWE. Então vamos continuar falando do Santos aí, que joga daqui a pouco, e já quero logo de cara o palpite de vocês, e antes também do palpite, hoje toda quarta-feira eu quero fazer um negócio chamado o Pet Rato da Semana. Em homenagem ao Neto. Eu não preciso nem dizer que foi o Luan do São Paulo, né? Quem deixou o Jobson jogar do jeito que quis naquele lance do gol do Santos. E você, Juca, quem é o pé de rato da semana? Eu acho que eu vou concordar com o Vitão, né? Porque o São Paulo cagou muito no pau. Ele cagou nas 2 últimas rodadas
E o pior de tudo é que o Flamengo cagou no pau também, porque ele tinha chance de chegar próximo do São Paulo, ele perdeu os 2 jogos também. Os dois Mas o Flamengo mereceu. O Flamengo mereceu. Perdeu pro Guardiola. Cagou no pau, né? Por favor. Bom, se vocês... eu vou trazer uma informação. O Thales falou que eu sou a enciclopédia aqui do podcast. Eu não sei se vocês sabiam, mas o Rogério Ceni, agora no Flamengo, tem o segundo pior aproveitamento da década no Flamengo. Você não tá ligado, pô. É a estratégia, pô. O Rogério Ceni tá no Flamengo pra afundar o Flamengo pro São Paulo ser campeão. Que nem ele fez ano passado com o Cruzeiro. Stonks. Isso. Claro, Entendi. Não, faz sentido. Bom, eu tô olhando aqui pra televisão porque eu tô ligando aqui a TV e vou colocar aqui na Fox pra assistir o jogo. Eu vou ligar daqui a pouco. Vamos lá. O meu pé de rato da semana vai ser pro Vitor Julião, que me parou de me seguir no Instagram. É porque ele, diferente, né? Eu tenho uma visão mais politicamente incorreta e ele não, então acho que ele não gosta de algumas coisas que eu coloco. E ele é muito militante, né? Então deve ser por causa disso. Um abraço, Julião. Eu queria o Julião aqui, hein, mano. O Julião ia ser da hora, hein? Trocar uma ideia com o Julião ia ser top. Eu queria ouvir as ideias dele. De verdade, eu sou uma pessoa que eu concordo muito com algumas ideias do Thales. Tenho as minhas próprias ideias. Não concordo com muitas ideias do Julião, mas acho ele um cara muito gente fina. As ideias da pessoa não tem que delimitar a amizade, gente. Eu gosto dele pra caralho. Eu também concordo. Eu gosto dele pra caralho. Mas é foda, porque assim, às vezes, é o que eu falo direto. Esses dias eu postei lá do bagulho lá das feministas, tá ligado? Eu fui muito criticado. E assim, eu não respondi nenhum comentário, tá ligado? Tipo, eu não entro pra guerra com esses caras, eu só coloco a minha opinião. Se as pessoas não aceitam a opinião, eu não posso fazer nada, tá ligado? E eu não entro pra guerra. A liberdade de expressão, né? Exatamente, cara, eu não entro pra guerra. As pessoas gostam de entrar pra guerra, mas é o seguinte, vamos falar do nosso Palmeirinha. Verdão já tá na final da Liberta. Juca, o que você achou? Assistiu o jogo? Eu tava vendo eu tava achando um puta jogo, porque aconteceu o que eu queria que acontecesse. Eu queria que o River fizesse 2 gols dois gols e que incendiasse o jogo. Eu queria ver um bom jogo. Assim. Se o Palmeiras não passasse, pra mim eu tava cagando e andando. Então eu só queria ver o circo pegar fogo e ver o jogo. Assim, tá? E foi que o River tava jogando muito bem até. E o Palmeiras tava cagando um pouquinho no pau, porque teve um lance lá que eles tinham chance de fazer um gol e o River ter que fazer mais gols, mas eles não conseguiram fazer. E foi emoção, tipo, teve 2 pênaltis que foram anulados, teve gol que foi anulado. Então, tipo, eu gostei bastante do jogo. Eu quero dar só uma informaçãozinha. Desculpa, Juca, pode terminar depois da informação. A informação é a seguinte, esses 2 pênaltis, eu concordo com o Juca, foram 2 pênaltis bem anulados, inclusive, mas eu achei que aquele terceiro gol do River Plate, no último lance do primeiro tempo, acho que foi no último lance do primeiro tempo ou no comecinho do segundo, acho que comecinho do segundo. Aquilo foi um roubo. Roubaram. Foi porque bateu no pé do jogador do River, do River, do Palmeiras. E aí a bola vai pro jogador do River. Então isso não pode ser caracterizado como impedimento. Mas é o que a gente vê na Conmebol hoje em dia. Desculpa, Jucão, te atrapalhar, mano. Eu ia chegar nesse ponto também, que tipo, pra mim, eu até na transmissão que eu tava vendo, não ficou muito claro o que eles marcaram, assim, eles falaram, pra mim, eu pensei, já deve ser impedimento. Só que quando eu olhei o lance, eu falei, não, tá normal pra mim, o máximo que aconteceu foi o cara bater na bola e continuar. Por mais que eu não goste, eu torço contra os argentinos, eu falo que assim, ó, o que é justo. Então, pra mim, era pra ter sido o terceiro gol. E pra mim, eu queria que fosse pros pênaltis. Queria ver as emoções dos pênaltis. O torcedor brasileiro tem isso, né? Quando não é o nosso time, a gente adora ver disputa de pênaltis. Esse é qualquer torcedor. A gente quer ver o melhor jogo que vai pros pênaltis e ver a emoção. Mas porque exatamente. Pra mim, entendeu? Pra mim, eu não tô lá mesmo, entendeu? E não é o time, né? Antes de passar pro Vitão, eu também quero falar uma coisa. Cara, o Vitão falou muito bem que é da Conmebol, cara. Assim, a arbitragem é muito estranha. Tô falando desde a semana passada da Conmebol. Exatamente. Daqui a pouco eles vão vir procurar. Cara, eu não consigo entender. Parece que
com o VAR, o futebol ficou mais, assim... Cara, acho que perdeu um pouco a graça. Não que eu vou parar de assistir nem nada, mas eu achei que o VAR tá atrapalhando, tá ligado? E eu acho que essas Mas regras... não é por nada, não é por nada. Mas o que fizeram com o esporte no sábado também foi um roubo, hein? Então, sabe o que é foda? Porque assim, eu jurava pra vocês que quando chegou o VAR, eu falei, mano, vai ajudar pra caralho. E de certa forma, às vezes ajuda. O problema é que pra alguns times é utilizado e pra outros não. Entendeu? E outra. Mas, Thales, é exatamente o que eu te falei na semana passada. A gente vê uma taxa de acertos muito grande. E quando a gente vê um erro, acaba sendo muito levantada, sabe, a teoria de que tá sendo roubado. Não, não é que está sendo roubado. É que quando a gente vê um. Pode até ser, eu não sou especialista em, nossa, tô vendo na cara do cara que tá roubando. Não sou especialista nisso. Mas a gente vê muitos acertos do VAR. Por exemplo, ontem no jogo do River, teve inúmeros acertos. Os 2 pênaltis, para mim, foi anulado perfeitamente. Mas um lance, os caras erram e prejudicam, entendeu? Não é que talvez eles não é que eles queiram prejudicar. Às vezes errou, cara. Isso acontece, mas isso não pode acontecer. Com tanta. Cara, ontem eu acho que o juiz ficou uns 3, 4 minutos para revisar o lance. Isso não pode acontecer. É muito tempo. Se já tem uma revisão antes do cara ir pra cabine, por que ele tem que ficar mais 3, 4 minutos revisando o lance lá na cabine? É isso que eu não acho bom, não é produtivo. É isso que não acontece na Champions League. É isso que eles ainda não conseguiram se aprimorar. É isso que a gente não tem profissionais que conseguem se aprimorar a esse nível. Porque os juízes estão demonstrando isso. A Conmebol está demonstrando isso. O único... Pode falar, Thales. Tem um bagulho também Mas que eu acho passa aqui, foda, e que é nem em relação ao VAR, mas é em relação a, por exemplo, antigamente era muito mais fácil de identificar quando era bola na mão e mão na bola. Hoje os caras têm várias regras, tipo, às vezes é muito interpretativo, então fica um bagulho muito que às vezes nem o VAR Antes era mais interpretativo, né? Agora o lance de ataque, se por exemplo eu tô atacando o time do Juca e a bola bate na minha mão, é falta. Não tem ideia, é falta. pênalti. Não. Se eu tô atacando o seu time. Aí a bola bate na minha mão, é falta pra você, falta de ataque. Mas se a bola bate, se a bola bate na sua mão, o juiz vai interpretar se você quis colocar a mão, que não sei o quê. Então, tem muita interpretação. Mas antigamente o cara tinha que interpretar até lances de ataque. Não tinha nem isso. A regra, às vezes, a gente acha que é um absurdo, às vezes eles até usam pro absurdo, mas a ideia é uma ideia boa. Só tem que ter limite. Posso dar uma adenda aqui? Que acho que tem uns problemas do VAR lá, também. manda a bola. Manda a bola. A ideia é que o que acontece é que o sentimento é. Então, senhor, agora quem dá a bola é o Santos. O que acontece é que as pessoas já pensam. Normalmente já tinham. Conseguia relativamente acertar assim o VAR. Com o VAR, o que as pessoas querem, mano, se você tá vendo um lance agora sim, você tem que ser obrigado a acertar. Tipo, as pessoas têm esse sentimento de você não pode errar. É como, sei lá, você tem uma prova com consulta. Você não pode errar a questão com consulta da prova. É essa a ideia. Mas o problema do VAR, para mim, é que quebra o ritmo do jogo. Por exemplo, lá no jogo do River contra o Palmeiras, tinha dado 9 minutos de acréscimo e com o VAR ia ter que dar 5 minutos de acréscimo a mais porque ficou 5 minutos no VAR, entendeu? Você tem que dar acréscimo com o VAR. Então é ridículo às vezes. Você quebra um pouco o ritmo do jogo. Por isso que eu vou falar. Quebra até um pouco o clima, né? Quebra o time e pode quebrar o ritmo do próprio time. O próprio time às vezes está empolgado, às vezes está uma esfriada e acabou. Isso aconteceu com o Santos, cara, no primeiro turno desse brasileiro, acho que foi contra o Flamengo. No primeiro turno contra o Flamengo, o Santos teve 2 gols anulados. E era para estar 2-0 para o Santos. Quando o Santos teve os 2 gols anulados, o Santos meio que. Sabe quando você. Ele desanimou, o Santos desanimou. Aí tomou o gol do Flamengo. Ah, eu lembro desse jogo. Eu lembro desse jogo que foi bem no começo que o Santos fez 2 gols, não foi? Exatamente. O Santos fez um gol aos 4 minutos de falta. Marinho também, eu lembro que fez um dos gols. Sim, aí o juiz anulou os 2. Eu lembro.
Então, esse jogo pra mim, eu lembro porque foram falhas e é o que o Juca falou, esfriou o jogo, esfriou a equipe. Agora, vocês acham que é o seguinte, o Vitão falou uma coisa muito boa. O Vitão falou uma coisa muito boa que é o seguinte: o Palmeiras, né, se classificou, mas com um gostinho ali de que, né? Vocês acham que Perigo, né? como é que o Gostei Palmeiras do vai para a perigo. final? Como é que vocês veem o Palmeiras na final? É que a gente tem que ver a semifinal hoje. Por exemplo, se o Santos passa, mas passa nos pênaltis, passa um sufoco, saca? Fica um sentimento também de derrota, saca? Não é um sentimento, nossa, vencemos, dominamos Boca, dominamos o River. Não é o mesmo sentimento. Então, é muito relativo. O Palmeiras vem, lógico, com um sentimento ruim, mas dependendo de como for, é que a final também tá longe, é no dia 30 desse mês, a gente tá no dia 13. Então, dependendo de quem for a final e de como passar, vai depender do ânimo que vai estar nos jogos antes da partida. Por exemplo, se eu não me engano, tem uma partida do Brasileiro antes. Se o Palmeiras perde essa partida e o Santos, por exemplo, que vá para a final e ganha, isso já fica um pouco momentâneo, sabe? O momento do Santos está aqui subindo e o Palmeiras está aqui descendo, porque perdeu. Não é porque o Palmeiras é um time pior, é porque está perdendo. É questão de momento, é que nem WWE. Exatamente, a gente pode usar a mesma metodologia para WWE. Qual que é a metodologia na WWE? Cara, a metodologia da WWE é exatamente. Cara, por exemplo, você pega um Apollo Crews. O Apollo Crews, antes dele lutar contra o Big E, ele tinha perdido a luta. Então é lógico que ele não ia chegar com um momento para ganhar. E o Big E tava ganhando todas. Então, assim, era óbvio que ele ia perder. Ótimo. É questão de. É que o pessoal não gosta de fazer essas coisas, mas é questão de análise. Você tem que analisar o contexto, o momento, a circunstância. Vai tudo depender desses aspectos. Não pode simplesmente falar, ah, não, eu gosto dele, ele luta melhor e tal coisa. Eu acho o Apollo muito mais lutador que o Big E. Mas o Big E, por momento, eu acho ele melhor. Perfeito. Juca? Então, eu acho que apesar de ter toda a questão de imprevisibilidade, a própria questão de momento, eu acho que o futebol é legal porque às vezes é questão até tipo, de sentimento da pessoa no momento. Isso é meio imprevisível. Às vezes a pessoa acordou, sei lá, um jogador do time do Palmeiras acordou super motivado, acordou super e falou, mano, vamos ganhar isso aqui, isso aqui. Às vezes é isso, porque, pelo que eu sei, afinal é um jogo só no Maracanã, certo? Vai ser só um jogo. Então, que nem no ano passado. é a questão que, tipo, 2 jogos, pelo menos, você ainda tem essa ideia de, ainda tem o segundo jogo a mais, mas, tipo, um jogo só é aquela questão de vai ter o nervosismo, vai ter a questão do próprio sentimento de cada um. O que é interessante do futebol. O futebol é interessante por essa questão que tem a parte emocional do jogador. Não por ser só 22 caras que são robôs, por exemplo. Porque se fosse 22 robôs, não teria a questão emotiva. Então é isso que a gente gosta do futebol. Então eu acho que a ideia de quem vai ser melhor, assim, os dois, acho que no papel a gente pode considerar que o Palmeiras é melhor, assim, no papel, mas não digo que, o Santos é muito pior, isso aqui é impossível ganhar, não, o Santos tem bastante chance de ganhar sim, mas eu acho que o Palmeiras no papel é melhor, mas se fosse, todo mundo vai arriscar um resultado aí de Palmeiras, se for passar Palmeiras e Santos, Palmeiras e Boca. Cara, mas por exemplo, é o que a gente tá. É o que eu 4-0 penso há Santos no muito Palmeiras. tempo. Que isso? Mas é o que eu tava pensando há muito tempo. O Flamengo, se você for pegar, o Flamengo é melhor que todos os times no Brasil desde 2015 no papel. Mas ganhou título em 2019 só. Esse é o foda. Tem outras questões além. Por isso que eu falo, no papel é isso, mas no final às vezes não é. Não tem nada a ver. Exatamente. O papel é muito bom. O papel é muito bom para estatística. Mas o campo são as 4 linhas, não tem mais o que escrever lá dentro. Quem escreve são os jogadores que estão dentro da história, do campo de batalha. Muito bom. Agora vamos falar sobre... que foi, Ju? O Victor gosta de teste empírico. Ele quer testar empiricamente se funciona ou não. Senão não dá certo. Bom, pra gente finalizar... Não, cara, é que assim, as pessoas julgam muito o que acontece por passado.
Se for assim, o Santos era pra ser campeão de tudo, porque o passado do Santos é o mais brilhante que tem. Tem o famoso Pelé, né? O melhor de todos. O maior. Não é só o melhor de todos. O cara parou a guerra, mano. O cara parou uma guerra. Não é. O cara não só jogou. O cara parou uma guerra chutando uma bola dentro de um quadrado. É foda. Bom, Não é agora pra simples. gente finalizar aqui o nosso papo falando sobre o Santos e o Palmeiras, eu queria saber de vocês, o placar de jogo de hoje e como é que vocês veem o Santos e Boca hoje. Vou começar com você, Juca, deixar o melhor pro final. Vou deixar o Vitão, que é o especialista no time dele, pro final. Vitão, só pra corrigir, o gol é um retângulo, não é um quadrado, tá? Ó, tô brincando. Beleza. E acho que o resultado para hoje de Santos e Boca. O Boca, ele teve um bom. Durante toda a Libertadores, ele teve bons resultados fora de casa. Então, eu acho que esse jogo vai ter alguns gols. Os times argentinos são melhores fora de casa. Boca, River. Depende muito. Não, eu falo dos dois mais, do Boca e River. Eu gosto muito dele jogando fora de casa. Justo. Eu acho que pode ser, para o Vitão ficar feliz, eu vou fazer o mesmo resultado da semana passada. Eu acho que vai ser 2-1. Boa, Vitão. Cara, Ó, o Vitão já tá até. difícil. É que meu lado torcedor fala muito alto. Meu lado torcedor fala muito alto. Até porque eu vejo o Santos mais forte para essa semifinal. Porque, ó, o Santos ganhou o último jogo, antes da partida agora. Querendo ou não, é um jogo contra o Palmeiras, não era, lógico, os mesmos jogadores, mas ganhou, né? Então, Contra o São Paulo, perdão. Contra o São Paulo, ganhou contra o São Paulo. E o Boca empatou contra o Argentinos Júnior a 2-2, lógico, foi pra final, porque ganhou o primeiro jogo, mas empatou. Então, assim, o Santos chega com mais moral. Eu acho que dá Santos 2-1 também. Eu concordo, mesmo resultado da semana passada. Eu concordo com essa linha, o Vitão. Mas eu lembro que, por exemplo, em 2012, quando o Corinthians foi enfrentar o Chelsea, né, na final, no Mundial de Clubes. Antes da gente ir pro Mundial de Clubes, a gente pegou o São Paulo, eu acho que perdeu de uns 4-1, tá ligado? Eu acho sim, eu lembro desse jogo. Mas se você pegar o retrospecto do Corinthians, literalmente antes da final, o Corinthians ganhou a semi. Então, assim, foi uma vitória que acarretou a ascendência. Não tem muito o que dizer. Por exemplo, é foda usar sempre essa teoria, porque, por exemplo, se o Boca tivesse ganhado, eu teria que apostar em outro resultado? Não, eu teria que apostar no resultado que eu acho que vai dar. É que eu acho que só para dar uma adenda, acho que questão de 2012 do Corinthians contra o Chelsea, acho que não é só o contexto do último jogo, mas acho que era um contexto muito maior de, tipo, o Corinthians é a primeira vez que vai ganhar realmente o Mundial. Todos, tipo, os corintianos invadiram o Japão, cara. Invadiram. Então, tinha muito corintiano no Japão. É todo esse contexto. Então, para mim, acho que não é só o resultado, acho que é toda a energia que tem dos jogadores também. Então, é exatamente o que eu falei. Cara, e o Santos, o que o Santos... Ó, eu vou criticar aqui a empresa. O jogo já começou, já tem 10 minutos de jogo, mas tudo bem. É o que eu falei pro pessoal semana passada. O Santos não paga o meu salário. Eu amo isso aqui, ó. Eu amo. Mas não pago o meu salário, não pago o meu dia. Eu vou criticar a imprensa argentina porque não foram estudar o Santos. Falou que o Santos não desceu pro vestiário na semana passada na Bombonera porque o vestiário era pequeno. Não estudou o Santos, lembrando que em 95 o Santos não desceu pro vestiário quando bateu o Fluminense de virada para virar aquela semifinal. Então, a imprensa argentina tem que ter mais respeito com os clubes brasileiros. Tem que estudar a história. Tem que saber por que um ato peculiar faz a diferença. Muito bom. E eu vou falar aqui, já que tá encerrando o bagulho mesmo, vou falar, em 95 eu não desisti. Não vai ser hoje que eu vou desistir, caralho. Vamos, Santos, porra. Jogão Santos hoje, hein? Agora. Tá tendo já 10 minutos de jogo. Fechou, então vamos encerrar aqui o podcast pra gente assistir Santos e fazer
com o nosso queridíssimo WWE. Valeu, pessoal. Falou, galera. É nóis. Vamos, Santos! Boa família. Deixa eu parar de gravar aqui.